Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, eu sou o diretor-geral da Tel Aviv e a gente está de volta com mais um programa Tel Aviv em Foco, o nosso bate-papo com personalidades, com pessoas do mundo do audiovisual, para tentar discutir novos problemas, para trazer novas perspectivas sobre questões importantes hoje para o mundo do audiovisual, para o mundo da produção audiovisual brasileira, para o mundo do mercado de mídia, do mercado de distribuição de conteúdos, do mercado de programação, de produção, enfim, tudo aquilo que a Tel Aviv acompanha diariamente com vocês. A gente traz aqui nesse formato que eu chamo de uma entrevista ao vivo, né, em que a gente procura montar uma pauta com diferentes personalidades, diferentes perspectivas sobre o mesmo problema. E hoje a gente vai falar especificamente sobre o Conselho Superior de Cinema, que acabou de ser reempossado, vamos dizer assim, agora reativando as suas atividades depois de um longo e tenebroso inverno em que nada acontecia. Esse órgão que é tão importante para o audiovisual brasileiro, criado aí há quase 20 anos e que tem como papel, principalmente, definir as diretrizes e as orientações para as políticas públicas do audiovisual, tanto para o trabalho da Secretaria do Audiovisual, quanto também para o trabalho da Ancine, e que desempenha um papel importante, historicamente um papel fundamental. Durante os 4 anos do governo Bolsonaro, praticamente não atuou, não teve nenhuma função relevante, envolto a questões completamente diversas do audiovisual, preocupações muito mais focadas em questões ideológicas, em questões principiológicas e muito menos em políticas públicas, que é aquilo que ele deveria estar focado. E agora ele retoma o seu papel, as suas atividades, com uma perspectiva bastante diferente, inclusive, da perspectiva que a gente tinha até então. Era um conselho que sempre foi muito mais focado em questões do desenvolvimento econômico do setor e agora mais preocupado também com uma agenda de diversidade, com uma agenda de inclusão. Então, a gente vai tentar, nesse nosso bate-papo, conversar um pouco sobre o que muda no Conselho Superior de Cinema. Quem vai me ajudar nesse trabalho de moderação, na verdade, muito mais vai fazer esse trabalho, eu só vou ficar aqui no comando do programa, é a Mariana Toledo, nossa repórter da Tel Aviv. Tudo bem, Mari? Obrigado pela presença. Oi, Samuca, bom dia, obrigada. E os nossos convidados que vão participar conosco são Rosana Alcântara. Rosana já foi diretora da Ancine, tem uma larguíssima experiência aí na formulação de políticas e regulação do audiovisual, hoje advogada, atuando no setor. Rosana, tudo bem? Obrigado pela presença. Ela é conselheira, tá? Todo mundo que vai participar aqui dessa mesa é conselheiro do Conselho Superior de Cinema. Tudo bem, obrigada. Bom dia, Samuel. Bom dia, Mariana. Vamos ter também a presença do Fernando Magalhães, diretor de conteúdos da Claro. O Fernando é um profissional que está aí na indústria do audiovisual há muito tempo, como diretor da maior empresa de TV por assinatura do setor. Nesse caso, especificamente, conselheiro também representando não só o setor de telecomunicações e TV por assinatura, mas todo o setor de streaming. Ele é, na verdade, o nosso único representante aí do setor de streaming titular. A gente tem também o Cícero, né, como suplente. Fernando, obrigado pela participação, obrigado pela presença. Bom dia a todos, prazer aqui participar. Vamos ter também a participação da Cíntia Domit Bittar. A Cíntia, ela é cineasta, sócia da Novelo Filmes e também parte da diretoria da Associação de Produtoras Independentes do Audiovisual Brasileiro, vice-presidente do Santacine, o Sindicato da Indústria Audiovisual de Santa Catarina, e integrante do grupo Mais Mulheres Lideranças no Audiovisual Brasileiro. Cíntia, obrigado pela participação. Muito obrigada pelo convite. Estão me ouvindo bem, né? Perfeitamente. Estou aí ansiosa para começar a conversar com vocês. Legal. E a nossa última conselheira convidada aqui para esse evento é a Tatiana Costa. A Tatiana, ela é professora, pesquisadora, consultora em diversidade e inclusão e presidente da Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro. Tatiana, obrigado pela presença. Eu que agradeço e parabenizo pela iniciativa. Muito bom estar aqui com esse grupo que é parte, né, do grupo maior do Conselho Superior de Cinema, mas com pessoas que eu tenho certeza, né, que essa conversa vai contribuir muito e são pessoas muito inspiradoras. Obrigada. Obrigado, Tatiana. Bom, a gente começa justamente com essa diversidade de perspectivas, né? A gente tem produtores, a gente tem distribuidores, a gente tem a Tatiana, que além de tudo é uma pesquisadora, a Rosana, uma experiente advogada já atuando na frente de formulação de políticas. Mari, te passo aí a missão para a gente começar
a esse nosso bate-papo, tentando explorar o que cada um ou cada uma tem de melhor aqui para oferecer para esse nosso debate. Legal, Samuca, obrigada. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês para a gente falar desse novo Conselho Superior de Cinema, que teve a posse na última semana, né? Já fizeram a primeira reunião aí. Então, eu queria começar perguntando para a Rosana, justamente na ocasião da posse, você falou em nome da sociedade civil e no seu discurso ressaltou essa diversidade trazida pelo Conselho e falou que essa diversidade reflete também uma diversidade empresarial do setor, né? Quer dizer, com representantes de diferentes áreas, desde grandes conglomerados, mas também produtoras menores. Então, eu queria saber se você acredita que essa amplitude realmente pode alcançar consensos nas tomadas de decisão ou, de certa forma, pode gerar alguns conflitos de interesse aí diante desses temas mais sensíveis que a gente sabe que vem pela frente. Mariana, eu fiquei muito emocionada de poder falar pela sociedade e pela indústria na posse do Conselho na semana passada. E uma principal questão foi o que falar, né? Nesse momento histórico, importante de retomada, como diz o Samuel, num momento com novos desafios, com muita diversidade, muitas questões e desafios regulatórios importantes, imponentes, e, ao mesmo tempo, como organizar toda essa diversidade. Então, acho que a ideia, e acho que esse talvez, o mais importante, um dos mais importantes desafios, é lidar com uma oportunidade regulatória de um novo ciclo que se abre ou se consolida, mas, ao mesmo tempo, que ele seja inclusivo. O mesmo desafio que a gente teve lá no SEAC, de poder trazer programadoras brasileiras, trazer mais conteúdo com diversidade de produção brasileira, eu acho que aqui se abre um novo ciclo, de novo processo regulatório que é possível fortalecer, ampliar, crescer e incluir ainda mais nos diversos elos da cadeia do audiovisual. Eu acho que parece simples dizer isso, mas no dia a dia isso gera dificuldades e necessidades de se desapegar das questões que cada um tem por natureza e pelo seu lugar na cadeia, de olhar o seu entorno, a sua atividade, poder valorizar e se colocar num lugar de mais empatia no desenvolvimento da cadeia, considerando todas as estratégias e necessidades de desenvolvimento de mercado, porque a gente só pode falar em inclusão porque existe um mercado. A gente só pode falar em diversidade nacional, hoje a gente não fala mais em diversidade regional, a gente fala de diversidade nacional porque temos absolutamente produtos competitivos de todas as regiões do país, mas porque temos um mercado, porque temos uma indústria que teve ameaçada, que sofreu, que teve muitas mudanças, e dentro dessa indústria a gente tem várias delas, então a gente vê a TV por assinatura encolhendo, a gente vê o streaming apontado, e, enfim, Fernando vai poder abordar um pouco melhor isso, mas quando a gente fala de todo o setor audiovisual, eu acho que esse é o desafio, não perder as oportunidades regulatórias postas, colocadas, e neste momento em que você tem muito espaço no governo para lidar com essas questões, na minha percepção, e, ao mesmo tempo, crescer de forma ampla e inclusiva. Fernando, eu acho que a Rosana traz essa perspectiva de como que o Conselho se coloca nesse momento, no momento em que você tem uma preocupação de debate de todas essas questões de mercado, mas também com uma preocupação de inclusão, de diversidade. E aí eu lembro que o Conselho praticamente não funcionou nesses últimos 4 anos, o que significa que as questões mais críticas aí para o setor audiovisual não foram discutidas durante esse período, né? Com exceção, talvez, eu diria, da questão da tributação sobre os serviços de vídeo on demand, que você teve, numa medida provisória, algum encaminhamento nesse sentido, mas fora isso, nada aconteceu. E nesse período, o setor de TV por assinatura perdeu aí, sei lá, 6 milhões, 7 milhões de assinantes ao longo desse processo. Você teve uma mudança significativa na forma como os serviços são distribuídos pela internet, inclusive com decisões regulatórias da Anatel e da Ancine, no sentido de não olhar para a distribuição
over the top com a mesma ótica da distribuição da TV por assinatura tradicional. Você teve o fim do período das cotas, que se encerrou agora em setembro desse ano, mas que já era uma discussão colocada há muito tempo e que acabou ficando pendurada aí para a última hora, ainda nem foi resolvido. Agora o Congresso volta a discutir alguns projetos que já estão colocados aí há algum tempo, mas que também ficaram na geladeira durante esse período de revisão do marco legal, da regulamentação tanto de TV por assinatura quanto dos serviços de streaming. Eu te pergunto se você acha que o Conselho não está chegando um pouco tarde nesse debate, sendo que tanta coisa já aconteceu, tanta coisa já se transformou e agora já tem tanta coisa encaminhada, seja do ponto de vista de projetos de lei. A gente lembra que teve um grupo de trabalho também no Ministério da Cultura que, antes até do Conselho ser reinstalado, já soltou um relatório sobre como é que deve ser abordada a questão do VOD. Então, enfim, qual que vai ser o papel de vocês diante de todo esse ambiente já muito efervescente e que o Conselho ficou inativo durante um período tão grande? Não, eu concordo. Bom, de novo, bom dia a todos. Eu concordo, a gente está atrasado no processo, você tem 2 projetos no Congresso sendo discutidos. Os 2 projetos hoje, em relação ao SEAC, eles atrapalham o SEAC, porque no projeto o que é o SEAC hoje, teve para assinatura tradicional, que perde os assinantes na velocidade que você colocou, Samuel. É uma distribuição de canal linear, em que o assinante ele consegue acompanhar o canal linear, que lá tem as cotas de televisão e os canais de cota, 12 canais de cota, né, da lei do SEAC, mais as cotas de conteúdo nacional e nacional independente nos canais de televisão linear. Então, como é que funciona o hábito do assinante vendo? Ele contrata um pacote com 100 canais, ele assiste a série dele e ele consegue ver temporadas anteriores daquela série para poder, em inglês, né, catch up do conteúdo. E hoje a oferta no mundo de TV por assinatura é composta de canal linear com conteúdo de vídeo sob demanda complementar, que inclusive não é cobrado do assinante. Os contratos de programação proíbem a gente cobrar dos assinantes esse conteúdo complementar. Você pega os 2 projetos que não passaram pelo Conselho Superior de Cinema, e os 2 projetos, o do Senado hoje, com relatório, nem menciona SEAC fora da regulação. O projeto 889 limita que a TV para assinatura só vai poder ter 7 dias de conteúdo de vídeo sob demanda, ou seja, um produto que hoje contribui muito com o desenvolvimento do conteúdo brasileiro através das cotas, a cota sendo executada da melhor maneira possível, né? Que é você colocar o conteúdo nacional independente no horário nobre do canal da Discovery. Ou seja, não tem nem como contratar um conteúdo ruim, porque o conteúdo está lá sendo distribuído. Então, você vai estar piorando um setor que hoje perde base. Se a gente tivesse tido uma discussão como essa, estruturada, no Conselho Superior de Cinema há 2, 3 anos, como a gente fez, inclusive, há 5, 6 anos atrás no Conselho Superior de Cinema, muito provavelmente a gente não teria esse problema. Eu lembro que o projeto eu fazia parte do Conselho Superior como suplente antes do governo Bolsonaro. E a gente chegou a propor um projeto, o projeto ele não tinha cota, ele tinha um mecanismo que, na minha opinião, é melhor que cota, que é você ter um pagamento de Condecine decrescente em função da biblioteca de conteúdo nacional que você distribui de vídeo sob demanda, e ele excluía o SEAC TV para assinatura das obrigações. E por que isso é sério? Porque se você inclui SEAC, imagina, por exemplo, um canal como o HBO, tá? Linear, que tem Game of Thrones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A HBO, ela cumpre as cotas do SEAC. Ela contrata conteúdo nacional, independente para os 10 canais que ela distribui, ou 8 canais que ela distribui hoje. Então, assim, a gente, de uma maneira ou de outra, perdeu a chance de fazer essa discussão, porque ele é um jogo que ninguém ganha, só se perde. E eu vou dizer por que perde. Porque como a Claro, ela não licencia conteúdo para poder distribuir para canal linear, ou seja, esse conteúdo ele é dado pela programadora dentro do acordo do canal linear, se você limitar, não vai haver uma contratação de conteúdo linear adicional. Ou seja, você não vai desenvolver o mercado. A gente não vai contratar conteúdo ou pagar conteúdo para poder distribuir.
ele simplesmente não vai deixar de existir. Então, assim, esse é um assunto que a gente, não sei se dá tempo de discutir isso no Conselho Superior de Cinema, porque os projetos eles estão andando com velocidade grande dentro do Congresso Nacional, mas ele realmente é um problema. Vamos tentar torcer para que haja oportunidade para esse diálogo, né, entre o Conselho Superior de Cinema e o Congresso. Mari? Bom, Cíntia, a gente sabe que uma das grandes ansiedades do setor pela definição do Conselho Superior de Cinema é o fato de que, a partir daí, também pode ser definido o comitê gestor do Fundo Setorial do Audiovisual, né? E mais do que definir esse comitê, você falou que defende também uma revolução no FSA, né? Tanto na composição quanto na formação das políticas. Então, eu queria saber o que você aponta como pontos principais que precisam ser revisados, considerando, é claro, o seu ponto de vista de uma produtora que está fora do eixo Rio-São Paulo. Obrigada pela pergunta, Mariana. Obrigada, Samuel, novamente. Bom dia para todo mundo. Boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo em outros horários. Sim, eu realmente falei que é necessária uma revolução no comitê gestor do FSA, porque isso que eu falo, na verdade, é um eco de centenas de empresas produtoras que estão estranguladas pelas políticas aí que já vem desde antes, inclusive, né, do Bolsonaro. Ali a partir de 2018 as coisas realmente começaram a se complicar muito, muito, muito para as empresas menores, né? E tem que tomar muito cuidado quando eu falo menor ou pequena, porque são geralmente essas empresas que contribuem muito para a internacionalização do nosso cinema. São essas empresas que estão com filmes em destaque, em grandes festivais, né? Quando falam assim, que eu represento as pequenas, eu sempre fico um pouco curiosa, o que a pessoa entende por pequeno, né? Porque, tu vê, vamos pegar os últimos 3 longas selecionados pela Academia de Cinema Brasileiro para concorrer ao Oscar, para pleitear, né, o Brasil no Oscar. São da nossa associação, da API, Associação das Produtoras Independentes do Audiovisual Brasileiro, sendo que os 3 são de regiões, né, fora do Rio-São Paulo. Este ano é Pernambuco, ano passado foi Minas Gerais, e no anterior foi Paraná. Então, assim, é complicado categorizar a gente só como pequenos, quando a gente está levando o nome do Brasil lá fora, né? É muito comum ver filmes das nossas associadas, tanto da API, que eu comento, quanto dos nossos estados da região FAMES, né? Que é Sul, Minas Gerais e Espírito Santo. É muito comum ver em listas de Berlim, Roterdã, Cannes. Então, é bom ser pequeno, então, né? Mas a gente ficou estrangulado por critérios muito excludentes. O curta-metragem, por exemplo, né? Até tem um pessoal, até no nosso setor, assim, que me conhece, que me dou bem, mas, assim, às vezes não gosta que eu fale do curta. Mas eu sigo falando do curta. Primeiro porque eu realmente acredito no formato, enquanto viabilidade, inclusive comercial. Se pega um filme argentino que teve uma bilheteria astronômica, por exemplo, Relatos Selvagens. O que é Relatos Selvagens, se não uma antologia de curtas-metragens ali reunidos no formato longa, né? E o curta, ele parou de valer nos currículos das produtoras quando pleiteia edital, chamada pública. Até no Festival de Gramado de 2019, teve uma manifestação, né, das pessoas ali, 2018, na verdade, dizendo que o curta-metragem tem que valer. Que no atual momento, um longa-metragem de qualidade questionável, vamos botar assim, mas que tenha estreado em algumas das salas, ele vale mais do que um curta-metragem que ganhou a Palma de Ouro. E acredito que não é por aí que tem que ser medido o nosso cinema, né? Então, os critérios precisam ser revistos. E quando a gente parte de um momento em que os editais desclassificam automaticamente quase 80% dos seus projetos inscritos, é preciso ter uma revolução, porque esse sistema não pode perdurar. A última chamada de produção, chamada pública, né, o edital, cerca de pouco mais de 18% dos projetos vão ser lidos.
Então, essa primeira classificação, ela faz com que a maioria dos projetos nem lidos sejam. Eu sei que pode parecer até um pouco estranho para quem nos ouve, pode achar que não está entendendo o que eu estou dizendo, mas é isso mesmo, os projetos não são lidos. Então, um sistema em que faz as empresas se dedicarem, né, investirem seu tempo, sua expertise, seus recursos, criando projetos, apostando nesse mecanismo, para o projeto sequer ser lido, é complicado. Onde é que está o mérito? Que tipo de projetos a gente está realmente selecionando, né? Subiu muito também o teto, foi para 7 milhões. Eu sei que 7 milhões não é um orçamento enorme, especialmente comparado com produções estrangeiras, Mariana. Mas com esse sistema, faz concentrar em poucas produtoras, né? Produtoras nível 1, 2 da Ancine quase não tem chance. E eu até fico com pena de quem é nível 1 e gasta o seu tempo e se inscreve, porque vai ser desclassificado. Então, é nesse sentido, de melhorar os critérios, de melhorar as linhas de financiamento. Os produtores também, nos últimos tempos, estão muito reféns das distribuidoras, eu vou usar essa palavra mesmo, porque, veja, a gente tem que assinar o contrato com a distribuidora já no momento da inscrição do edital. A gente perde todo qualquer poder de chegar para uma distribuidora já com o recurso para ter contratos melhores, negócios melhores, né? Então, isso também é resultado, né, Mariana, de um comitê gestor com uma ausência de produtores. Eu tenho certeza que o que a gente vive hoje é decorrência também da ausência de produtoras executivas dentro do comitê gestor da FSA. Eu acho, Cíntia. No feminino mesmo, porque são mulheres que a gente precisa lá dentro. Cíntia, sem querer te interromper, mas já te interrompendo, usando aqui a frase clássica do Jô Soares, o que você está trazendo para esse debate, na verdade, é a perspectiva que a gente colocou até na introdução desse programa, de fundo do papel do Conselho Superior de Cinema. Eu me lembro, acompanho ele desde que ele surgiu, né? E o Gustavo Dal, que foi talvez o grande idealizador do Conselho Superior de Cinema, ele sempre dizia: a gente precisa desenvolver a economia do audiovisual, um mercado de audiovisual sustentável. E, obviamente, ele acabou se desenvolvendo dentro do eixo Rio-São Paulo, onde estão as maiores produtoras, e o foco, ao longo desses anos todos, sempre foi esse desenvolvimento, né? Tirando aí os 4 anos do governo Bolsonaro, que não foi nada, não teve foco nenhum, né? E agora a gente está vindo com essa nova perspectiva de tentar fazer essa descentralização, fazer essa diversificação do mercado audiovisual brasileiro, que eu acho que é o grande desafio que você está colocando. Então, assim, antes de reformar até o fundo setorial do audiovisual, é repensar o papel do próprio conselho, né? É isso, complementando, eu acho que é isso, é repensar o papel do nosso Estado brasileiro em relação ao desenvolvimento do audiovisual enquanto indústria multifacetada, complexa, potente, descentralizada, desconcentrada, diversa, né? Também há uma reclamação bastante grande de outros elos da cadeia do audiovisual, da formação, da difusão, da preservação, né, que por muito tempo também ficaram aí bastante, né, relegados, né, enfim, e eu acho que essa missão desse conselho tão diverso e representativo é justamente resgatar os princípios básicos que a gente tem de valor enquanto Estado brasileiro, de pensar na sua indústria. O processo de redemocratização que a gente viveu nessas eleições respinga em todos os setores também. É um processo de redemocratização, inclusive, das artes, né, dos mecanismos de fomento. Então, realmente, Samuel, acho que é uma questão de perspectiva do Conselho, né, ter isso em mente, isso que eu chamo de revolução, porque eu adoro essa palavra, vai refletir no comitê gestor, vai refletir na Ancine, e por isso foi tão bonito também a posse. Eu preciso elogiar o Mink, a SAV, pela cerimônia da posse. É muito simbólico, traz a institucionalidade de volta, porque a gente vem sofrendo aí uma guerra de desinformação, uma guerra cultural realmente em relação ao nosso setor.
e trazer o peso da posse bonito, lá no Palácio de Itamaraty, um clima de felicidade, de alegria, é muito importante para nós, para a sociedade, né? É uma coisa meio assim, poxa, combina com um país que desde os anos 30 pensa no desenvolvimento do nosso setor estrategicamente. Que a cota de tela, por exemplo, a primeira iniciativa é lá dos anos 30. Então, tudo isso que havia sido negado, num negacionismo que transcendeu a ciência e que foi para as artes e para a sociedade em geral, para a democracia, a gente agora vem em resposta a isso, numa primavera, Samuel, uma primavera do cinema brasileiro. Mari? Bom, a gente sabe que o tema da regulação do VOD é um dos mais citados quando a gente pergunta para o Conselho o que vocês vão tratar como prioridade, né? Tati, eu estava vendo aqui que em setembro você esteve presente nas audiências públicas, lá na Comissão de Educação e Cultura, e que se debateu justamente essa regulação. E na sua fala você ressaltou como é importante a presença da produção brasileira independente nas plataformas, e mais do que isso, com o lucro da circulação internacional da produção independente brasileira voltando para o Brasil, né, para ser reinvestido aqui por empreendedores brasileiros. Você destacou o interesse das produtoras de crescer junto e não brigar com as plataformas, né? Você até brincou e falou, ninguém quer acabar com a Netflix, né? Então, eu queria saber se você acredita numa regulação que agrade produtoras e plataformas, especialmente no que diz respeito a esse retorno do lucro da circulação lá fora, voltando para as nossas produtoras locais. Primeiro quero agradecer mais uma vez, assim, inclusive por trazer esse tema, e daqui a pouco quero voltar num ponto que a Cíntia colocou só para corroborar, assim. E nesse processo, você citou bem, né, a audiência pública, a gente passou por um caminho de diálogo, né, que envolveu muito o Ministério, envolveu esse grupo que se formou e lá naquele momento, né, eu ressaltei a importância da união do setor, no nosso caso, a produção independente, que vem desse processo, inclusive, de construção de política pública recente, de redemocratização, que legitima processos de construção, inclusive de resistência a desmontes, né? Então, a gente está, além do Conselho Superior de Cinema, a gente tem a Câmara Técnica Setorial da produção independente do audiovisual, que está também nesse processo de construção para as regulações de agora, né? A regulação do VOD é a mais citada porque é a mais recente, né? Foi marcado, saiu de ontem para hoje, aí nos informes do Senado, que o projeto vai ser... O projeto não. O relatório do relator substitutivo do Eduardo Gomes vai ser colocado em votação na Comissão de Educação e Cultura já agora, se não me engano, no dia 7, né, Rosana? Exato. Então, está mais citado porque está uma correria e esse tema está quase onipresente, assim. E eu acho que sim, vou responder a sua pergunta, mas só como um preâmbulo, a gente sim tem que focar nisso, porque, afinal de contas, o Conselho Superior do Cinema, como bem disse Samuel, né, se afastou dessas discussões e a gente precisa, com muita força, retomar, mas só quero dizer que quem está no Conselho Superior de Cinema agora já está debruçado sobre essas discussões desde antes, né? Então, a gente vem com essa força para discutir não só essa questão, mas outros marcos regulatórios, porque é um momento de renovação disso tudo, é muito trabalho, né? Mas, voltando à sua questão, chegar em consenso é sempre muito difícil, né? A gente precisa de muita habilidade política e eu fico muito feliz, por exemplo, de no grupo contar com pessoas como Rosana, com a sua experiência, com a sua parcimônia, e além da capacidade técnica, com Cíntia e com várias outras pessoas, para a gente tentar construir uma proposição a partir dessas dimensões da sociedade civil, que sim são importantíssimas para a gente entender a função de uma política pública que, como bem apontou Samuel, está lá desde o nascedor do Conselho Superior, que vai dar conta de estimular uma dinâmica de um mercado que é complexo, mas que não pode depender totalmente, em todo o tempo, do Estado. E veja, por favor, não interprete essa minha frase como uma defesa de um caminho absolutamente liberal em que o Estado não deve estar.
O Estado, sim, precisa estar, e a gente está aqui para discutir política pública. Mas essa política pública tem que dar conta de fomentar caminhos de sustentabilidade das produtoras num cenário complexo como o contemporâneo. Eu disse, por exemplo, de quem conseguiu resistir, né, aos anos da destruição. A gente tem algumas entidades que, inclusive, surgiram a partir de 2016 e permanecem fortes até hoje, porque entenderam que precisam muito se fazer presentes, vocalizar as demandas, para que não só os pequenos, colocando pequenos entre aspas, né, Cíntia, mas novos players, digamos, nesse termo do mercado, desse cenário atual, consigam efetivamente participar disso. Por isso que a defesa dessa parte da verba voltar para as próprias produtoras, para que elas consigam reinvestir, é tão fundamental para nós. Porque disso depende, em grande parte, a sustentabilidade desse mercado, para que esse mercado possa, inclusive, depender cada vez menos, do ponto de vista de fomento, do Estado. Então, o Estado precisa agir nesse momento. E, obviamente, como disse, a criação de consensos ela é muito difícil. Não me parece interesse desses grandes, por exemplo, das grandes plataformas internacionais, que parte do dinheiro que elas lucram internacionalmente volte para o Brasil, para as produtoras independentes, né? Mas, obviamente, como elas já obedecem, digamos assim, à legislação nesse sentido em outros países, a gente entende que, por uma questão de coerência, é muito possível que a gente chegue a um acordo para que isso se dê aqui no Brasil, né? É nesse caminho que a gente está andando, para que todo mundo consiga crescer. Porque se as produtoras brasileiras no médio... Porque, assim, muito da grita se dá por uma visão, me parece, míope, né? De um retorno imediato. Tatiana, Oi. Diga, Rosana. Não, desculpa, só queria complementar que eu acho que esse debate do Vídeo sobre Demanda, que está na pauta, que Samuel e Mariana trouxeram, todo mundo traz, porque é a hora da vez, além, claro, da renovação das cotas de SEAC, das cotas de cinema, que estão sendo tratadas e possivelmente nesse próximo período serão votadas da melhor forma, talvez seja o maior debate do setor desde o SEAC. E esses dois projetos de lei, tanto do Senado, né, do senador que fez as audiências, quanto do André Figueiredo, são dois projetos ainda, digamos assim, processo de maturação. Mas queria lembrar que o SEAC, quando existiu, e o Samuel acompanhou bem, foram 4 anos e meio de projeto de lei, de debate, já existiu o TV por Assinatura do Brasil. Ele não inaugurou esse processo, ao contrário, ele reestruturou o processo da TV por Assinatura do Brasil, colocando uma regulação econômica condizente, justa, adequada, e que teve momentos, digamos assim, de conversação e de adaptação, e, claro, precedido de muitos dissensos, de muitos debates de ideias. Então, eu vejo por que eu trago isso, que parece que é histórico, mas a gente precisa ir e voltar um pouco, olhar o processo histórico para seguir adiante, né? Estamos falando de um setor que o núcleo duro dele, digamos assim, seja o mesmo, embora bastante impactado com as inovações tecnológicas, que é bom, necessário e importante, embora se tenha um debate de privacidade absolutamente relevante em relação a isso. Por outro lado, nenhum é inexorável, está posto, está dado nas cadeias de produção do audiovisual como todo no mundo inteiro. Então, a questão é como lidar com isso. Hoje tem 2 projetos de lei. Nenhum dos dois, eu, Rosana, diria, são absolutamente perfeitos e acabados. Mas existem 2 projetos com 2 parlamentares buscando aprovar o quanto antes. Essas são as notícias que a gente tem. Então, tanto na Câmara quanto no Senado, com essa perspectiva já da semana que vem, num mês exprimido de 2 feriados, então tem isso, em que não é fácil fazer esses consensos, esses quóruns, mas que pode caminhar, sim, na Comissão de Cultura, na semana que vem, caminhando para cá, ou se tiver um acordo, caminhando para plenário, ou sendo ainda, digamos, remodelado e revisto. Por que eu chamo a atenção? O projeto do senador é um projeto que enriqueceu antes da audiência pública, pós-audiência pública.
o substitutivo ouviu muitas das demandas apontadas na audiência pública, então ele tem uma centralidade, eu acho, importante no debate, embora ele não atenda todos os aspectos, naturalmente, mas ele trouxe coisas importantes como o reconhecimento da produção independente, ele trouxe visões importantes como as políticas de cota, ele traz questões importantes em relação aos CIDs e os usos dessas questões apontadas para o CID, e ele traz questões talvez mais relevantes e importantes, que é a conexão com esses novos atores e players do audiovisual. Talvez seja a questão mais importante que ele, digamos, busca como polo atrativo para contribuir para o setor e, na medida em que eles veiculam, de alguma forma, em mídias diferenciadas, conteúdos. Claro, os pequenos, curtos, longos. Essa semana, um desses importantes players está dizendo vamos começar a fatiar os conteúdos mais longos e testar. Tudo isso está em teste, tudo isso é possibilidade. Na Câmara, por outro lado, você tem um projeto que trabalha investimento direto, que, a despeito da tese de inconstitucionalidade que alguns buscam lidar, entendo absolutamente uma obrigação de fazer e importante. E lembremos que esse debate da inconstitucionalidade surgiu de forma muito forte também no debate do SEAC, e quando foi ao STF, por fim, só o artigo 25 em relação a um item específico de publicidade caiu e todo o resto foi mantido. Então, ele tem esse mérito, embora tenha as questões como projetos estruturantes e coisas desse tipo que não fica suficientemente claro para o setor. Mas o que eu quero chamar a atenção é que existe uma urgência nas casas legislativas, assim como no setor, para que o debate do vídeo sob demanda aconteça nesse próximo período, de forma a, quando você tem uma audiência pública, que um player importante, desses chamados novos players, assumem que é importante que tenha regulamentação, que entende que é possível que tenha regulamentação, para a gente essa é uma mudança de chave muito importante. É claro que ela tem que ser cuidadosa, para não desmontar o SEAC, que é exitoso e funcione, está adequado. Então, são ajustes que precisam ser feitos nessa matéria. Vamos claro lá. que ele precisa... desculpa. Não, Zé, que eu sei que você se empolga quando você começa a falar nesse assunto. Mesmo, mas Samuel, é muito. Primeiro, eu quero. Deixa eu só complementar uma coisinha. Eu queria complementar. Eu queria falar também. Tatiana, concluir o raciocínio e depois o Fernando quer falar também. Não, mas eu agradeço, porque a Rosana fala dessas questões muito melhor que eu, e tem uma coisa que ela coloca em comparação à lei do SEAC, que é importante que a gente consiga fazer com que as coisas convivam, né, sem que uma coisa destrua a outra mesmo. Mas eu queria só concluir com um ponto importante, assim. Não só essa regulação do VOD, mas eu acho que é uma coisa que está como um guarda-chuva, tanto para essa regulação do VOD, quanto para outros pontos que a gente vai ter de encarar e vai trabalhar muito fortemente lá no Conselho Superior de Cinema, que é em relação ao contexto atual do mercado e o potencial, porque a gente tem que pensar médio e longo prazo. Eu estava dizendo ali, né, da grita que se dá quando se pensa em curto prazo, mas a gente também não pode deixar se levar em relação às questões de resolver problemas imediatos, se isso significa causar problemas para um futuro breve, né? Que é uma questão de uma leitura da conjuntura atual do setor audiovisual e suas potencialidades. A gente teve, mesmo com os anos Bolsonaro, um aumento, por exemplo, de 111% nos cursos de cinema, na formação de mão de obra qualificada. A gente teve um aumento, e a Ancine ainda está devendo esses dados, muito significativo de pessoas negras nesse setor. Por exemplo, os dados da Ancine apontam que há menos de 5% de pessoas negras na direção de filmes que estão circulando comercialmente, o que é uma absurda discrepância e é um dado que a gente vai ter que enfrentar se a gente quiser diminuir as desigualdades no setor, né? Isso é um ponto. Por outro lado, e aí estou dizendo da minha pesquisa particular, né, a partir de festivais de cinema, especificamente, por exemplo, a Mostra de Cinema de Tiradentes, a gente tem, em 3 anos, 603 filmes em curtas-metragens dirigidos por pessoas negras. E isso, sem dúvida, é fruto de ações afirmativas da política pública em setores como a educação e a cultura, né? Então, a gente vai retomar um plano de diretrizes do audiovisual para poder olhar um plano que foi construído lá na época
pós-retomada, né? Que era um pequeno crescimento, mas num cenário que não era igual o de hoje, que a gente tem isso que Rosana falou muito bem, né? Um cenário de nacionalização da produção, não é descentralização, porque o centro está onde, né? Mas ainda a gente tem um cenário de nacionalização da produção, de potencial crescimento em todas as regiões do país, se a gente for pensar em territorialidades, de presença muito maior de pessoas negras, indígenas, de mulheres, que jamais se teve na produção brasileira. Então, a gente precisa de nacionalização e de multiplicidade. E a gente precisa de mecanismos que sejam não excludentes. Então, pensar a regulação do VOD e pensar ou repensar as questões do Fundo Setorial Audiovisual, por exemplo, é pensar no quão excludente essas regulamentações têm sido. Porque, até agora, o que elas possibilitaram foi uma concentração muito discrepante em São Paulo e Rio, por exemplo, da produção. Então, voltando ao ponto inicial, se a gente quer entender a sustentabilidade desta indústria nacional, a gente tem que pensar uma regulação não só do VOD, mas toda uma política pública para o setor que considere fortemente a potência de crescimento fora do eixo Rio-São Paulo, fora da concentração que se dá em torno de empresas e de produções que estão concentradas. E aí, os dados recentes, eu vou trazer dado recente da própria Ancine, que na Mostra de São Paulo agora foi que saiu. Os projetos que têm financiamento a partir de R$500 mil de filme, 66% deles estão concentrados na mão de homens, cisgênero. E a maioria disso está em São Paulo e no Rio de Janeiro. O dinheiro está ali. Não tem como falar de sustentabilidade se a gente não falar de dinheiro de produção independente voltando para reinvestimento nacionalmente, e se a gente não falar de nacionalização e multiplicidade. E eu não estou falando nem de identitarismo, porque essa palavra ela tem sido usada de um jeito muito perverso. Por quê que eu estou chamando de perverso? Porque uma única identidade, um único território tem concentrado os benefícios da política pública. Homem cisgênero, Rio de Janeiro, São Paulo. Né? Fernando. É isso. Eu nasci no Rio de Janeiro, moro em São Paulo e sou homem. Então... Mas eu não produzo. Que não é contra você, né, Fernando? Não, eu não produzo. Estou falando de categorias sociais, assim, que a gente precisa olhar para elas com seriedade, né? Eu queria... agora falando sério, eu queria voltar no ponto que a Tatiana tinha colocado da discussão da lei, tá? Eu não concordo que a gente no SEAC discutiu durante 3, 4 anos a lei. Por que eu acho que eu posso contribuir na cadeia no Conselho Superior de Cinema? Porque eu estou no final da indústria. A Claro não é uma plataforma de vídeo sob demanda, nós não somos. Nós temos contrato com todas elas. Tá bom, nós somos para TVOD, por exemplo. Mas não existe cota para TVOD, não existe obrigação de investimento, o pagamento com Condecine vai sair do revenue share com os estúdios, ou seja, o impacto para a Claro, desde que ressalvado o conceito de SEAC, que precisa ser endereçado, tá? Vai ter pouco impacto para a Claro. Mas, assim, eu acho que esse assunto foi muito pouco discutido. Eu conversei com a Rossana, que essa semana, né, Rossana, umas 2 vezes já, sobre essa questão do SEAC. Se a gente tivesse discutido isso no Conselho Superior de Cinema, tentando mostrar toda a cadeia de valor, de como é que funciona a tramitação de obras entre canais lineares, vídeo sob demanda de televisão por assinatura e plataformas de vídeo sob demanda, eventualmente a gente teria um projeto muito mais redondo. O risco que a gente tem aqui desse pouco debate, de pouca discussão do modelo, porque você não consegue explicar como funciona o modelo numa audiência pública durante 10 minutos, muito provavelmente a gente conseguiria ter um projeto de lei mais redondo, como ficou redondo o projeto do SEAC. Essa pressa de votar projeto vindo do Senado versus projeto vindo da Câmara pode destruir valor e não criar valor. E vamos falar um pouco sobre conteúdo, tá? Na TV por assinatura, da maneira como foi estruturada a cota, ou seja, 12 canais brasileiros sendo cabex, com 2 canais super brasileiros, com 12 horas de produção independente por dia, utilizando o fundo setorial.
canais não CABEX com objetivo com obrigações de cota em horário nobre, fizeram que você conseguisse desenvolver um bom mercado de produção nacional, com tudo aquilo que já foi publicado pela Ancine nos últimos anos. Mas na hora que você tem vídeo sob demanda, você pode fazer o que você quiser, o assinante vai ver o que ele quiser ver. A plataforma vai dar destaque ou vai contratar conteúdo daquilo que ela vende para o assinante. Então, a discussão é muito mais complexa do que cota, a discussão é muito mais complexa do que proeminência, a discussão é muito mais complexa do que dinheiro, porque não adianta nada você botar dinheiro público, by the way, boa parte daquilo pago pelas telcos, da Codecine Telco, para produzir um conteúdo, se você não olhar a cadeia como um todo inteiro, como é que você consegue obter o melhor resultado possível? Eu acho, sim, que a gente teve pouco debate. A maneira como a gente está enfrentando para poder discutir dentro do Congresso essa discussão do SEAC, ninguém entende o que a gente fala. Ninguém entende, não, mas se você fizer isso, você vai conseguir competir de maneira assimétrica com os OTTs que vão estar cumprindo as obrigações de uma lei de VOD. Desde quando teve para assinatura concorre de maneira assimétrica, com vantagem competitiva contra a Netflix, contra a Amazon Prime, contra a Disney Plus? É o contrário. Mas, assim, de novo, a gente precisa ter um debate mais estruturado. Eu tenho tentado falar junto com o mercado para poder tentar ver, e pior, né? Eu desconfio que não sejam nem os produtores independentes ou os movimentos das associações que estejam fazendo esse movimento contrário, mas as próprias plataformas de vídeo sob demanda internacional. Então, assim, esse é um assunto que a gente vai precisar endereçar, seja na lei ou seja no Conselho Superior de Cinema, porque no final do dia todo mundo quer o melhor mercado possível, atender o assinante da melhor maneira possível, não desperdiçar recurso público com produção que não vai andar na cadeia de valor como um todo, dentro do ecossistema, seja de TV para assinatura, seja de vídeo sob demanda. Eu queria trazer a Cíntia de volta aqui para o debate, que ela está ali, foi a segunda a responder e agora até então só ficou ouvindo aqui essa discussão, mas acho que tem um ponto importante que faz o link aí com o que o Fernando está colocando, que na verdade é um entendimento sobre quais são os problemas que a gente quer resolver. E eu vejo que tem muitos problemas aqui no setor audiovisual que precisam ser resolvidos. Tem as questões de inclusão que a Tatiana colocou, tem a questão da descentralização que a própria Cíntia colocou, tem as questões que o Fernando está colocando de sustentabilidade e de assimetrias competitivas na indústria. Ele não falou, mas tem um tópico que é super importante para o mercado de distribuição, que é a questão da pirataria, que tem até uma dissonância entre mercado e entre Ministério da Cultura, que eu estou tentando entender onde é que está o problema ali para a gente tentar criar essa ressonância. Mas aí, Cíntia, onde eu te coloco a provocação você deve ter visto, né, na semana passada uma manifestação de algumas associações ligadas à indústria do Rio e São Paulo com relação a essa questão da descentralização dos investimentos. Eu percebo, a gente fez uma entrevista recentemente com o Bruno Weiner, eu percebo que eles se veem pouco representados nesse Conselho Superior de Cinema, ou pelo menos não representados da maneira como vinham sendo representados. Você traz uma agenda importante, que é essa agenda da descentralização dos investimentos, e eu te pergunto como fazer com que todas essas mudanças, focadas na inclusão, como a Tatiana colocou, focadas na descentralização, como você colocou, focadas na diversidade de gênero, que também é uma questão que a gente não trouxe aqui, mas que também é muito importante, como fazer tudo isso sem que as conquistas que a gente já teve na política do audiovisual de tantos anos até aqui, e eu acho que elas foram muitas, né? Porque você tem hoje uma quantidade muito maior de produtoras, de filmes sendo produzidos, acho que teve um resultado aí que não foi completamente demolido, né? Como fazer com que essas mudanças aconteçam sem que se perca o que já se conquistou? Eu não tenho problema em ouvir o pessoal, eu adoro ouvir todo mundo, aprendo Mas muito. Você está aqui para falar também, não é só para ouvir. E adorei a pergunta, Samuel, muito obrigada. Eu até tenho utilizado mais a palavra desconcentração do que descentralização, porque uma das entidades que eu... Falha minha, São Paulo e Rio não são centro de lugar nenhum, só na minha cabeça que eu sou paulista, paulistano e São Paulino, mas fora isso, a gente não é centro de nada. Isso aí, Samuel, é um constante transformação, sabe? A gente está sempre atualizando, se atualizando, isso é normal e muito saudável,
é só por causa que a semântica é algo impressionante, né? Então, a questão da desconcentração é porque eu estou à frente também da API. A API é nacional, né? Uma entidade grande, nacional, que eu ajudei a fundar e estou no meu 3º mandato já na diretoria. E é uma das entidades que me indicou, né? Eu fui para o Conselho Superior, porque não sei se todo mundo sabe, mas as entidades foram chamadas num processo bastante interessante e democrático a contribuírem com lista tríplice para a Secretaria Nacional do Audiovisual. E eu fui indicada por algumas entidades, teve as da nossa região FAMES, né, Sul, Minas e Espírito Santo, todos os sindicatos da indústria desses estados, o próprio FAMES, a API, mas também eu fui indicada por entidades da animação, olha que legal, porque são entidades que apostam na transversalidade da gente que está lá no conselho, né? Eu entendo muito bem o meu papel de não só defender o meu. Se eu quisesse só defender o meu, eu indicava minha sócia para o comitê gestor da FSA, que é uma baita de uma produtora executiva, sabe? Mas a minha função ali é pensar no todo, porque antes de mais nada eu sou uma cidadã desse país. Eu quero o melhor para o país. Eu fiz cinema pensando no cinema como uma atividade social também. O meu curso, meu bacharelado é em comunicação social, com habilitação cinema e vídeo. E eu sou bem Caxias, Samuel. Eu honro muito o que eu estudei, o que eu aprendi, e tudo isso eu quero aplicar. Eu, desde o início da faculdade, eu participo de entidades. Aqui no nosso estado, Santa Catarina, tem a ABD, que é desde 86 e está ativa. Então, eu tenho essa questão muito, muito séria com a representação política, sabe? Tenho amigos da política mesmo, eu vivo esse mundo no município, no estado, no país. Fui conselheira municipal de política cultural. Então, eu entendo que a gente estar nesses lugares, Tati, Rosana e Fernando, e saber que a gente não fala, claro, a gente fala do nosso lugar, mas a gente tem que ter uma amplitude de pensamento, né? E sobre a questão da carta das outras entidades, apenas uma é de São Paulo, exatamente, né? Que é o CIAESP. A Brave é nacional, a APRA é nacional, e o CICAV é interestadual. Mas defenderam ali, né, na verdade, contestaram a questão de uma fala da secretária, mas eu acho, ao meu ver, né, que foi um mal entendido, porque é evidente que a secretária Joelma Gonzaga não vai fechar uma torneira no Rio São Paulo para que aquelas pessoas não possam mais produzir. Essa interpretação ela não procede com a realidade, todo mundo sabe que isso não vai acontecer. E o nosso mercado, a nossa indústria, ela é uma teia, ela é multifacetada, ela depende de ter empresas maiores, de ter empresas menores, é um negócio completamente complexo e interdisciplinar. Inclusive, vários problemas que a gente roda e conversa sobre dependem de outros ministérios, que não é nem o MINC. A gente tem um problema sério de contratação de pessoas, que isso aí é Ministério do Trabalho. A gente tem um problema sério com a questão da Condecine todo ano, com retenção, que isso aí é planejamento. É um intercâmbio de pastas. Até com o Ministério da Saúde, por que não? Porque cultura, projetar cultura, é acreditar num país do bem viver, de uma sociedade com qualidade de vida. Isso impacta, inclusive, no SUS. O nosso setor, eu amo o nosso setor justamente pela capacidade multidisciplinar dele. Quanto à questão da diversidade e da produção em vários estados, eu acho, sinceramente, que até em termos negociais é a solução. A gente vive uma crise de anos da indústria global de histórias originais. Barbie e Oppenheimer foram um sucesso
muito por trazerem o frescor da história original, porque os cinemas e as plataformas estavam inundadas de franquias, muitas franquias, todo mundo sabe, de super-heróis, inclusive, né, de estúdios de quadrinhos, e estava muito difícil para filmes com histórias originais performarem bem. Independente do mérito dos filmes, que eu nem vou entrar nesse contexto, estou falando que são histórias originais, no sentido de original, né, gente? Que são histórias que não vêm de outra narrativa, não são de um livro, não são de uma série, não são uma adaptação. E onde que a gente vai encontrar a história original forte? É na diversidade, nos múltiplos olhares. Não é coincidência que os filmes, voltando ao que eu falei antes, que representam o Brasil na corrida do Oscar dos últimos 3 anos, virem desses lugares diferentes. Porque a gente sabe o quão competitivo, o quão valioso é uma história original. E é assim que Coreia vem performando, com histórias originais deles. Então, eu só vejo ganhos. É um ganha-ganha apostar na diversidade. É um ganha-ganha, porque vou usar até um slogan da Globo, que é ativa o empreendedorismo. Não tem aquela vinheta, vai, que aparece na Globo? Ativa o empreendedorismo, o quê? Apostar na microempresa, na micro e pequena empresa, que geralmente é o perfil de quem faz esses filmes que rompem as fronteiras da linguagem, que trazem originalidade, né? E ativando o empreendedorismo das micro e pequenas empresas, a gente gera emprego em vários lugares do Brasil. E é uma indústria limpa, gente. Então, realmente, eu acho que apostar nessa estratégia de desconcentrar, de explorar a diversidade no âmbito, inclusive negocial, de trazer histórias mais diversas e originais, é bom para a gente, enquanto indústria, e para todos nós aqui. Não é demagogia, não é ideologia apenas. É uma visão estratégica de desenvolvimento mesmo, que eu acredito. Perfeito. Gente, a gente já está chegando aqui na nossa reta final. Mari, queria te passar aí a oportunidade para pedir para os nossos debatedores aí fazerem o encerramento. Legal. Bom, a gente poderia ficar horas, né? Porque aparentemente são muitas pautas diferentes, mas acho que a gente pode voltar lá para a Rosana, para ela dar suas considerações finais, e depois a gente faz aí esse ciclo. Tá bom, vou ser rápida, obrigada pelo convite, uma delícia estar aqui com vocês, são muitas pautas diversas mesmo. Acho que esse conselho que se inicia agora é um conselho que tem muitas oportunidades, pega as coisas acontecendo, mas acho que terá agilidade para lidar com tudo isso. Então, os PLs que estão postos, tanto de cota de SEAC quanto de cinema, e os PLs de VOD são exemplos disso, mas, ao mesmo tempo, ele tem o desafio de olhar um pouco mais abaixo, aprofundar um pouco os estudos, rever e propor um novo enquadramento com essa lógica já pensada lá atrás pelo PDM. Então, meus parceiros aqui, meus conselheiros, todos conselheiros, nós conselheiros, achamos que temos muitos desafios, muitas tarefas, mas que estamos prontos, que vamos dar conta das urgências, das demandas importantes que o setor precisa. Legal, obrigado, Rosana. Fernando? Bom, prazer participar do call. A Cíntia, a Tatiana, que eu não conhecia, espero aprender com vocês como é que funciona a ponta de cada cadeia de produção. Eu tenho conversado com a Rosana como minha conselheira para poder mostrar como é que funciona o fluxo de aprovação de investimento em produção nacional independente, como é que é feita a remuneração. Então, eu tenho conversado com ela e com mais algumas pessoas. Eu tenho um ponto que o Samuel colocou de pirataria que acabou não sendo abordado, né, Cíntia? Mas qual é a armadilha que a gente tem da pirataria, né? Você pode olhar de duas maneiras diferentes. Uma delas romântica, nossa, a pirataria é boa porque aumenta a democratização do acesso ao conteúdo. Mais pessoas vão ver, porque a televisão é cara, ou a plataforma de vídeo sob demanda é cara.
mas pirataria é crime, né? E além disso, quanto mais pirataria você tiver, menos dinheiro você tem na cadeia, né? Porque significa que uma plataforma vai ter menos dinheiro para poder investir em conteúdo, seja ele internacional ou nacional. Uma TV por assinatura também vai ter menos dinheiro para poder investir. E se você pegar os casos dos países com pirataria muito alta, né? A Colômbia é um bom caso para ser estudado. O mercado audiovisual é nulo lá. Então, esse é um ponto que a gente precisa discutir, meio que para desmistificar essa questão do romantismo do acesso ao conteúdo. É caro montar uma plataforma, é caro, você tem, no caso do SEAC, obrigações regulatórias altas, que trazem custo, impostos altos, mas é do jogo, né? Então, esse é um assunto que a gente provavelmente vai discutir ao longo do tempo. O Samuel trouxe isso para a pauta de cá, mas é um assunto que a gente precisa manter no radar. Cíntia. Quero só mencionar da questão da pirataria, inclusive tem um dispositivo no projeto, no substitutivo, né, no relatório substitutivo do senador Eduardo Gomes, até tem ali um item que aponta uma dedicação, né, desses recursos no combate à pirataria. Em relação à questão né, por que a pessoa pirateia também, né? Acho que tem muito a ver com acesso, com a vontade de ver aquilo que está no cinema, com a dificuldade também, para além da questão do piratear, né? Assim, mas tentando buscar entender quem pratica isso também, né? O ingresso no cinema é caríssimo, a gente tem os cinemas dentro de shoppings, uma família vai gastar quanto? R$150 para levar os filhos ao cinema? Então, quando eu digo que a gente precisa de uma teia mesmo, né, um ecossistema, envolve também repensar onde que esses filmes estão sendo exibidos, qual que é o preço, qual que é a democratização, tem transporte, não tem. A gente precisa expandir pensando como é que as pessoas vão assistir isso numa vida corrida, num final de mês que não sobra dinheiro. A gente ainda vive uma crise muito forte no país, apesar das coisas estarem melhorando, né? Isso tem que ser levado em consideração. E eu quero finalizar agradecendo a Tela Viva por se manter, gente. Eu até estava falando com a minha sócia esses dias, assim, lembra quando a gente recebia a Tela Viva impressa na produtora? Ela falou, seria tão legal se as tuas entrevistas agora estivessem na revista, impressa, que a gente ia pendurar na parede. Porque é lindo. Eu também sinto muita falta disso, Cíntia. Assim, eu adorava quando a gente tinha revista impressa. Era um momento que você podia pensar as pautas, você fazia elas com calma, você conversava com as pessoas. Era maravilhoso, a gente aprendia muito. E aí, nesse mundo, né, tão imediato aí da internet, a gente perde um pouco isso. Esse programa aqui tenta voltar um pouco para isso, entendeu? Mas trazer essas pautas aprofundadas, refletir com um pouco mais de calma. Samuel, exato. Mariana, vocês estão aí. Isso é muito importante, porque pouca gente fala, mas a gente vive um apagamento de jornalismo cultural. Os cadernos, pelo menos do meu estado, não tem mais caderno de cultura. Existe uma invisibilização que foi planejada nos últimos anos de apagar o que a gente vem fazendo, tanto no âmbito político, mas especialmente no âmbito artístico. Então, a gente ter a Tela Viva dedicada mesmo, eu estava louca para falar isso quando tivesse oportunidade, é muito importante para o setor, de verdade. Então, queria terminar super feliz com isso. Tati, você vai fazer as honras aqui de encerrar o nosso bate-papo, então... Quero agradecer também muitíssimo, assim, de trazerem essa discussão, também por todo o histórico e essa resistência. Eu vou reiterar as palavras de Cíntia, né? Porque sou professora também, e muitos dos conteúdos que vocês produzem também nos servem em sala de aula para a gente formar o pessoal com mais robustez e sintonizado com as discussões mais atuais. Então, é super importante e agradeço demais o convite e parabenizo mais uma vez. Só queria pontuar agora no encerramento, né, essa necessidade da gente pensar de fato, voltando às palavras da Rosana,
nesse crescimento necessário ao setor, com sustentabilidade e sem exclusão, né? Porque essa mentalidade de que crescer por um lado significa excluir o outro é o que nos excluiu, né? Pensando aqui do ponto de vista da APAN, que é uma entidade nacional e diversa, no sentido de representantes. Eu aqui represento um conjunto de pessoas que estão em diversos pontos da cadeia produtiva. Tem gente na distribuição, tem gente em plataformas de VOD, tem gente em grandes emissoras de TV, tem gente na produção independente. Então, assim, o pensamento transversal é um pressuposto para a gente construir efetivamente a política pública, né? Não é política de balcão o Conselho Superior de Cinema. E, nesse sentido, eu preciso aqui encerrar minha fala elogiando imensamente a abertura efetiva para o diálogo que esse Ministério da Cultura tem, que a Secretaria do Audiovisual tem, para ouvir a sociedade em sua complexidade, né? As diversas pontas, os diversos elos da cadeia produtiva. Isso é um ganho nesse processo, pensando essas trevas que a gente passou recentes, que é imenso. A gente precisa celebrar isso, em vez de ficar remoendo questões de um ressentimento que não fazem sentido e são absolutamente improdutivos, porque a gente precisa construir agora, né? Então é isso, queria encerrar aqui com uma fala otimista, assim, dizendo do meu otimismo, apesar de entender que é um trabalho imenso que a gente tem pela frente, e do meu otimismo, sobretudo, pensando nesse contexto, que está mais múltiplo, mais plural e diverso, e que é um contexto em que pressupõe, já de saída, a escuta da sociedade e suas diversas pontas, né? Perfeito, gente. Olha, eu agradeço imensamente a presença de vocês, poder compartilhar essas visões, essas prioridades. Samuel, desculpa, é que eu notei uma coisa que eu não posso deixar de esquecer, e eu acabei me empolgando falando da Tela Viva, e eu pulei, que é o seguinte, que esse conselho também tem representação do cinema voltado para a infância. E isso é muito importante, porque a gente precisa formar público, a gente precisa pensar nas crianças, inclusive quando uma criança quer ver um filme, vai toda a família, leva mais gente para o cinema também, além de criar novos referenciais próprios e fortalecer assim a soberania do país, o imaginário do país, né? Então esse conselho, além de tudo, eu acho que vai ter um pensamento muito bom em relação ao futuro, a partir também da questão da infância, né? Que a conselheira Luísa Lins está com essa bandeira bem forte. Muito bem lembrado. Acho que a gente vai ter que fazer mais uns 3 episódios aqui com o conselheiro, justamente para poder refletir essa diversidade toda aqui. Por favor. Muito bom chamar os outros. Pois é uma ideia. Já fica aí, Mari. Você que é a nossa organizadora aqui dos Tela Vivos em Foco, já fica aí a ideia de repente, a gente fazer um próximo com outras perspectivas aqui também. Mas, de qualquer maneira, agradeço imensamente a participação de todos vocês. A gente já conseguiu mostrar aqui um pouco da complexidade do trabalho. A realidade se impõe, né? A gente tem um monte de coisa já acontecendo em paralelo ao trabalho do Conselho, que tem o seu próprio ritmo, tem as suas próprias dinâmicas e procedimentos internos ali, mas certamente o nosso papel aqui é tentar contribuir, como a Cíntia mesmo colocou, para essa circulação e oxigenação da informação, né? A Tela Viva tem esse papel. Então, agradeço Mariana pela moderação, Rosana, Tatiana, Cíntia, Fernando, podem contar com a gente aí sempre, e claro que a Tela Viva está aqui para reverberar tudo que vocês disserem e quiserem colocar publicamente. Obrigado por essa participação aí de todos vocês. Obrigada. Obrigada, tchau, pessoal. Gente. Tchau, obrigado, tchau. Bom feriado para todos. Obrigado, gente. Encerramos, então, o nosso Tela Viva em Foco, mais uma edição do nosso Tela Viva em Foco. A gente vai retornar num próximo programa, muito em breve. Como vocês já viram, tem muitos temas aí para a gente discutir. Mas ficamos por aqui e agradecemos mais uma vez a audiência de todos vocês. Até mais.